Bom, então, olá pessoal, olá a todos. Vamos dar início a mais um podcast da disciplina de Fisiologia e Nutrição de Ruminantes da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou Juliano, sou médico veterinário, formado aqui pela Universidade Federal de Pelotas e especialista em clínica aqui de ruminantes, também pela mesma universidade, atualmente doutorando em zootecnia. E hoje estou aqui com o Bruno, que ele também é zootecnista aqui, egresso da Universidade Federal de Pelotas. E primeiramente, Bruno, obrigado pela parceria e pela presença. Gostaria que, para começar, dar início, que tu te apresentasse aí para os nossos ouvintes. Show de bola, Juliano. Obrigado aí pelo convite, cara. É uma satisfação estar aí conversando com esse público maravilhoso aí, falando sobre um tema que a gente gosta bastante, que é a fisiologia aí de bovinos. Então, para me apresentar, como o Juliano já bem comentou, sou o Bruno. Eu sou egresso aqui do curso de zootecnia da UFPEL, sou mestrando agora aqui na UFPEL. E eu também, além de ter essa bagagem acadêmica, também já atuo na área, trabalho como consultor técnico na empresa American Nutrients e trabalho diretamente com a questão de vacas leiteiras, trabalho com a parte de qualidade de leite e qualidade de ordenha. Então eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, no estado inteiro, e a gente vai transcorrendo um pouco mais sobre o tema hoje, principalmente de inflamação na questão de vacas leiteiras. Exatamente, Bruno, obrigado. Hoje, então, como o Bruno já antecipou um pouquinho, a gente vai falar sobre a questão de resposta inflamatória de vacas leiteiras, como é que ocorre isso. E eu queria já ir direto ao ponto, né, sem muita enrolação. Tu fizesse uma introdução geral de como funciona a inflamação nessas vacas leiteiras, né? Principalmente holandês, né, que é o que a gente mais vê aqui na região, como é que ocorre isso? Então, Juliano, cara, para a gente falar de inflamação em vaca, acho que tem um ponto muito importante para se falar, que o pessoal tem inflamação como um problema. E fisiologicamente falando até pode ser, mas a gente tem que ver que a inflamação ela é necessária para a vaca. E para a gente entender isso melhor, a gente tem que entender um período muito crítico que acontece na vida da vaca, que é a gente chama de período de transição, que são ali aqueles 21 dias pré-parto e 21 dias pós-parto, que é um momento onde a vaca tem uma necessidade energética muito alta. E o que isso tem a ver com a questão de inflamação? A gente começa mais ou menos por aí. É um período, ali vamos pegar aqueles 21 dias pré-parto, onde a vaca está gestando, o terneiro já está num tamanho muito grande, né? Terneiro ou terneira, já está num tamanho muito grande e esse espaço do terneiro acaba ocupando o espaço físico onde está também o rumen da vaca. Então o terneiro acaba competindo com o espaço, vamos dizer assim, palavreado meio chulo, o terneiro compete o espaço com o rumen, não tem espaço para os dois. E o terneiro competindo o espaço com o rumen, a vaca vai ter menos espaço físico para armazenar comida, ou seja, vai cair a ingestão de alimentos da vaca. E aí como é que a vaca vai conseguir tirar as energias necessárias se ela não consegue comer o que ela precisaria? Ela vai ter que mobilizar a energia do próprio organismo. E como é que isso ocorre? A vaca não vai ter energia suficiente para consumir, energia suficiente, então ela vai mobilizar as reservas de gordura dela. Essas reservas de gordura elas vão acabar sendo beneficiadas lá no fígado, e o fígado vai entender isso como uma espécie de inflamação. Então ele vai acabar liberando citocinas pró-inflamatórias e vai produzir algumas proteínas de fase aguda que vão estar dando início a uma inflamação. Falando assim de um vocabulário mais simples, é isso que vai estar acontecendo. Então, acontecendo isso, vai acontecer uma inflamação na vaca, o organismo da vaca vai estar inflamado. Isso é uma inflamação normal que acontece. Então, no momento do parto, essa inflamação está muito alta, é um momento de maior inflamação da vaca. Então, basicamente, é um período necessário para a vaca, né? E aí tu falou que vai para o fígado, tem aumento de citocinas pró-inflamatórias e tudo mais, e como é que a gente poderia medir na prática essa inflamação? Tem algum marcador bioquímico, por exemplo, que a gente possa utilizar para isso? Como é que funciona? Perfeito, Juliana. Que nem eu comentei, existem algumas proteínas de fase aguda que são produzidas pelo animal, principalmente pelo fígado, que vão indicar a questão da inflamação. Uma dessas proteínas, por exemplo, é a aptoglobina, que ela tem como função principal, ela vai se ligar à hemoglobina livre da vaca e ela vai aparecer muito quando a vaca tiver com esse processo inflamatório muito acentuado.
E hoje existem alguns testes bioquímicos que a gente pode fazer, que a gente consegue medir a quantidade de aptoglobina que a gente tem no sangue da vaca. O que seria uma aptoglobina normal no sangue? Seria ali abaixo de 10 miligramas por decilitro, seria um nível normal. Quando começa a subir muito, a gente começa a perceber que tem inflamação, e às vezes quando tem uma vaca inflamada, tem aptoglobina acima de 300 miligramas por decilitro, então esses valores podem subir bastante, né? Então é um dos parâmetros que a gente poderia usar como um marcador de inflamação para a vaca, para pesquisas futuras, para a gente entender melhor como acontece essa questão inflamatória. É bem expressivo esse aumento, né, Bruno? Sair de 10 para 300 miligramas por decilitro é uma variação bem importante, e eu acredito que isso também impacte essa inflamação na competência imunológica dessa vaca, né? Eu queria entender como é que essa imunocompetência do animal vai variar durante esse período de vida, porque a gente sabe que ela está ali lactante, então produzindo leite, ela vai passar por um período de secagem, né, para ter uma reestruturação de glândula mamária. Depois tem as questões de pré-parto recente e pós-parto, né, que também acredito que sejam desafios bem intensos para esse animal. Como é que funciona isso? Perfeito, Juliano. Vamos falar então sobre a vida produtiva da vaca, como é que vai transcorrer a questão da inflamação durante essa questão da vida produtiva dela. Vamos pegar no momento zero, no momento do parto. Essa vaca vai estar com uma inflamação muito alta, porque como eu já comentei aqui no podcast, a questão da inflamação no momento do parto, ela é muito alta na vaca. Então, até essa vaca conseguir se recuperar depois do parto ali, ela vai estar com a inflamação alta, aí ela vai fazer uma curva de inflamação baixa. Claro, isso a gente considerando uma vaca que não vai ter nenhuma outra infecção, como por exemplo uma mastite ou algum caso de estresse térmico. Aí uma vaca totalmente sadia, né? Ela vai estar com inflamação alta, durante a lactação dela essa inflamação vai baixar, e lá no final da lactação, caso não tenha nenhuma outra enfermidade que possa acometer essa vaca, essa inflamação vai voltar a subir. Então, para o momento do parto, essa vaca acabasse tendo a inflamação alta para ocorrer o parto, né? Porém, muito importante mencionar, que nem vocês viram que eu comentei agora, que isso foi um caso de uma vaca totalmente sadia. Agora, o que acontece, por exemplo, se essa vaca ela tenha uma infecção com uma mastite ou sofre com algum estresse térmico durante esse período de lactação dela? É um problema que vai acabar agravando essa inflamação no momento do parto, ali, no momento de transição. Então, por exemplo, digamos assim que a vaca já venha com uma mastite, então uma resposta inflamatória dessa vaca já vem acontecendo no organismo. Essas citocinas pró-inflamatórias já estão sendo liberadas lá no fígado, ele já está produzindo proteína de fase aguda, a vaca já está sofrendo uma sobrecarga ali de demanda energética, e aí, além desse problema da mastite, ela ainda vai ter que vai ter que gerar o parto, vai ter que passar por outro tipo de inflamação. Então, quando a vaca ela tem uma sobrecarga nessa resposta inflamatória, né, acaba que a gente vai ter mais células de defesa agindo no organismo, porém essas células de defesa que são estimuladas pela resposta inflamatória, elas não vão ter a força necessária, não vão ter a energia necessária para conseguir combater a inflamação do jeito certo. Então, por mais que a vaca muito inflamada seja uma vaca que tenha bastante o sistema imune bem ativo, a vaca muito inflamada vai demandar muita energia. Então, resumindo, muita inflamação demanda muita energia, e às vezes essa energia não é suficiente para o sistema imune funcionar de maneira correta, atuando na questão da inflamação. Isso demanda, né, um jogo de xadrez e a complexidade do sistema que é de bovinocultura leiteira, né? São muitos fatores que impactam nessa relação da vaca com ela mesma e dela com o ambiente, que gera todo esse impacto, todo esse estresse inflamatório. Então, acho que é muito importante a gente conseguir juntar todas as coisas para fazer o melhor possível de bem-estar para essa vaca não sofrer tanto. Perfeito. E aí eu queria, então, que para a gente já indo para o encerramento do nosso podcast, que tu fizesse umas considerações finais sobre esse tópico, talvez falando um pouco de perspectivas, o que tu tem visto, né, mais prático sobre o assunto, enfim. Para encerrar o tópico mesmo, de maneira bem pontual, bem rápida,
é muito difícil a gente falar de inflamação tendo somente inflamação natural da vaca, né? Porque hoje a gente conhecendo já o campo, os desafios que as vacas acabam passando, né, que os rebanhos vêm passando, é muito comum a gente encontrar casos de mastite, casos da própria CCS alta, que tem totalmente correlacionado com mastite. A nossa região até sofre bastante com a questão do estresse térmico, agora no inverno não, mas principalmente no verão. Então, a inflamação ela é um tema muito delicado a ser tratado. A gente tem que ter um cuidado muito grande em cima disso e tentar minimizar ao máximo essas inflamações, vamos chamar de secundárias, talvez, por conta de mastite, por estresse térmico. Tentar minimizar ao máximo, porque a gente já sabe que a vaca passa por uma inflamação muito grande nesse período de transição e é um período muito importante para a produtividade, a vida produtiva dela, né? É bem importante e isso reflete diretamente no produtor em questão monetária, né? Querendo ou não, a gente tem que pensar nisso que o produtor tem que pagar as contas. Então, quanto mais a gente amenizar todo esse estresse, todo esse problema, mais a vaca vai estar produzindo de forma de qualidade, né? E vai ter mais dinheiro, vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro para o produtor, que é o objetivo final. Então, Bruno, te agradeço imensamente. Eu acho que foi possível da gente compreender a importância, a dinâmica desse tópico de inflamação em vacas leiteiras, né? E aí a gente pensar sempre no manejo correto, em princípio de questão de nutrição, alinhado com sanidade, comportamento e bem-estar dos animais. Queria te agradecer a disponibilidade e a parceria de estarmos aqui hoje, né, falando desse tópico tão importante, e queria que tu encerrar nossa conversa. O pessoal, se tiver alguma dúvida, a gente vai deixar nosso contato para explicações. Deixamos aqui na descrição do vídeo aí. Na descrição do vídeo. Muito obrigado pela parceria. Valeu, Juliano. Obrigadão, viu? Satisfação. Foi sem cortar, viu? Deu só uma travadinha no final aqui, tá ótimo, né? Ai, me perdi no pau, caramba.